partir de Jesus e não encontro limites. Jamais. Eu não tenho nenhum outro dogma que não seja o dogma do amor. De amar você como a mim mesmo, amar você como a mim mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se não tiver o espírito da sacrificialidade, de entrega, de misericórdia, de compaixão, de inclusividade, de verdade, de justiça, de domínio próprio ou de qualquer outra coisa, para mim não é nada mais do que aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 13. É bronze que soa, é símbolo que retine, se não vier completamente cheio dessa graça de amor, justiça, misericórdia, bondade e inclusividade. Então, rápida e superficialmente, essa é a pessoa que eu sou, e eu transito na terra inteira descobrindo irmãos o tempo todo. Alguns dos meu melhor amigo em Israel não é um judeu, embora eu tenha milhares de amigos judeus em Israel, mas é um palestino que mora em Ramallah. Muito amigo, ninguém me dá mais prazer quando eu estou naquela região do que o Issa, que tem esse nome que significa Jesus, e é um homem lindo, lindo, uma família linda, onde eu me deleito na minha espiritualidade, é na companhia dele, na casa dele, com a mulher dele, com os filhos dele. Eu tenho alguma das minhas melhores comunhões de amor, de fé, de expressividade, de absorção, e assim, de um modo geral. E eu sou muito amado pelos espíritas kardecistas, pelos umbandistas, pelos candomblecistas, pelos católicos. O meu maior antagonismo está no meio protestante e pentecostal e neopentecostal, que são muito dogmáticos. E aí, quando eles veem uma pessoa que está aberta para lhe ter como irmão, para lhe ter como meu irmão, e fazer isso de maneira sincera, sem nenhum tipo de disfarçatez, mas com sinceridade, eles não entendem, não aceitam, porque o dogmatismo que cerca todo esse aspecto religioso é de um reducionismo tão grande que impede a comunhão humana universal. E eu tenho muita tristeza, às vezes, em perceber que o aferramento religioso dogmático é o que mais separa os seres humanos, é o que mais divide a humanidade, é o que mais impede a comunhão humana planetária e é o que mais cria obstáculos a um futuro infinitamente melhor que nós todos na humanidade poderíamos viver. Em síntese, é isso aí. Pastor, você abordou muitas coisas interessantes aqui, mas eu queria abrir dois assuntos para a gente começar nosso papo aqui. Acho que tem uma figura central, que é Deus, para as três pessoas aqui, para as três religiões. Uhum. E depois a gente tem na figura de Jesus, ou na figura de Abraão, Moisés, na figura como que é? Mohammed ou Maomé. Uhum. Né? Mohammed. Pronunciei certo? Mohammed. Mohammed. Então, primeiro, assim, qual é o significado de Deus para cada um de vocês? Onde vocês acham que ele o ensinamento dele, ou o entendimento que vocês têm de Deus, o que ele é igual e o que ele é diferente? Uhum. E depois dos profetas ou dessas pessoas que andaram aqui sobre a terra, que tem esse diferencial, né, para cada uma das religiões. E depois eu queria abrir para Jerusalém, que, como a gente estava conversando aqui, todo mundo teve essa experiência de ir até lá, e lá realmente é um lugar onde as três religiões estão lá, e é o centro religioso do planeta, me parece, né? Das três maiores religiões. É um deles. Um né? deles. Qual outro que poderia ser? Meca? Não, mas com as três religiões. Não, ali tem uma convergência umbilical. Uma convergência, exatamente. Tanto quanto, por exemplo, para o islamismo, todos os grandes profetas e personagens manifestos no Velho e no Novo Testamento são pessoas reverenciadas no islamismo. Todos eles.
O que aconteceu depois foram as grandes guerras políticas, econômicas, territoriais e de todas as outras naturezas mesquinhas. Foi o que criou essa separação, esse antagonismo, que originalmente, quanto mais você vá a Israel, mais você vê como houve períodos de séculos em que judeus, cristãos e muçulmanos conviveram absolutamente em paz. Houve um tempo, então, que houve uma convivência muito mais pacífica. Na Espanha também. Na Espanha tem um período tão importante que os judeus que são descendentes daqueles que viveram na Península Ibérica, eu, por exemplo, pelo lado paterno, nos chamamos Sefaradim. Sefaradim significa descendentes dos espanhóis. E foi um período onde houve um califado muçulmano bastante... eu não gosto da palavra tolerante, porque eu acho que aqui no caso não é só tolerante, era bastante dialógico e que respeitava essa diversidade. E naquele período foi chamado o período de ouro do judaísmo na Espanha. Então não foi só em Israel, mas também a Espanha teve um período muito positivo de convívio entre esses três grupos. E eu, como eu estava comentando com vocês antes da gente começar, eu e minha esposa estivemos na Itália agora, onde é uma outra história muito importante, onde houve inquisição também, houve expulsão dos judeus também. Meus antepassados foram expulsos dali e eu fui nomeado rabino-chefe da cidade de Catânia. Primeiro rabino na ilha da Sicília, depois de 531 anos. E puxa vida, onde é que eu fui parar? Me perdi. Por que eu estava contando essa história? A gente estava falando dessa época pacífica, onde já houve paz. Sim, do Sefaradim, da Península Ibérica. E daí você foi para a Itália com a sua esposa. Sim, por que eu fui parar nisso? E teve nisso? uma experiência lá que deve ter a ver com não isso. Sei. Espanha, como é que eu... eu não sei por que eu Agora, fui parar você, nisso. Mas enfim, você iniciou aqui mencionando o verbo. Sim. O verbo nos une a todos nós somos pessoas do verbo. E o verbo precede a todos nós, porque o verbo vem lá de Tales de Mileto, que foi o primeiro conceito, o uso da palavra logos para significar a razão, o sentido universal de todas as coisas. No caso da fé nos evangelhos e no evangelho de João, que é quem mais repete a ideia do logos, não é à toa que ele tenha vivido boa parte da vida dele em Mileto, onde Maria, a quem ele cuidou, também morreu. Então, 500 anos antes de Jesus, os gregos já vinham desenvolvendo uma filosofia naturalista que dava importância ao universo, atribuindo o sentido, o significado, a razão, a coesão de tudo que existia a um logos, ao verbo, a essa inteligência intrínseca que não é palpável, que é absolutamente espiritual e intangível. Então isso tudo, o verbo, designa a sua fé monoteísta. Não há palpabilidade no Deus proposto por Mahomet, não há palpabilidade no Deus proposto de Abraão para cá. Mas qual seria a diferença do Deus do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos? Qual seria? Tem alguma diferença ou essencialmente é o mesmo Deus? Para nós muçulmanos, Deus, ele é o único, é o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Ele, na surata Al-Ahad, As-Samad, Deus diz, Qul huwa Allahu Ahad, diga, Deus é único. Único. Lam yalid wa lam yulad. Não nasceu, não tem ascendente, não gerou e não foi gerado. Isso resume quem é Deus para nós. E esse é a base fundamental do monoteísmo. É um Deus único, também, que não gerou, não foi gerado.
Ouve, ó Israel. Criador, um Deus eterno, não tem início, não tem fim. É o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, todos os 124 mil profetas enviados por Deus ao longo da história... É personificação de Deus. Não. São humanos elevados e que atingiram uma proximidade maior com Deus. Na realidade, escolhas de Deus. Deus escolheu entre a humanidade, entre suas criaturas, ele escolheu pessoas de destaque e as treinou para serem professoras. Então, Deus enviou, ao longo da história do ser humano, enviou livros sagrados, entre eles as Escrituras de Abraão e Moisés, a Torá, revelada a Moisés, os Salmos, revelados ao profeta Davi, o Evangelho, revelado ao profeta Jesus, e o Alcorão, revelado ao profeta Muhammad. Esses livros nós reconhecemos todos eles, o original deles, não as traduções. O original porque é a palavra original de Deus na qual ele falou. Porém, Deus revelou essas escrituras e junto com as escrituras enviou professores, exemplos para mostrar na prática como que Deus quer que essas escrituras sejam aplicadas. Então, a mesma coisa que quando entramos na sala de aula no começo do ano, a escola, os professores nos dão um currículo e nos entregam, olha, esses são os livros que vocês vão estudar durante todo o ano. Mas eles não falam para a gente, vai para casa e estude, no final do ano venha e apresente a prova. Não, tem que vir todo dia, porque tem um professor que vai facilitar tudo que está escrito ali, ele vai explicar, ele vai exemplificar. Então, os professores são herdeiros dos profetas. Então, Deus, quando escolhe os profetas, ele escolhe alguém que esteja preparado, ele os prepara para serem bons exemplos a serem seguidos. E os profetas, eles são as escrituras na prática. Sim. Então, a escritura está no livro, certo? Isso aqui é escritura sagrada. O profeta é o exemplo, é a prática. Então, temos a teoria e temos a prática. A teoria são as escrituras, a prática são as ações e são os exemplos dos profetas. E para nós, os profetas, nós temos 124 mil profetas enviados desde Adão até o profeta Muhammad. Todos eles morreram, menos Jesus, que para nós, ele nasceu do Verbo de Deus, soprado no ventre virgem de Maria. Nasceu de forma milagrosa, de mãe virgem, sem pai. Para nós, ele não é nem Deus, ele não é somente um sábio, não é filho de Deus, mas um enviado de Deus, dos maiores profetas enviados de Deus, assim como Deus enviou Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, Noé. Deus colocou para cada um deles uma missão. E essa missão, Jesus ainda não cumpriu a sua missão. Por isso que para nós ele não morreu na cruz. Ele foi elevado de corpo e alma, está vivo com 33 anos e vai retornar nos últimos dias. E ele para nós é o Messias. Então ele retornará, acabará com o anticristo, reinará com justiça e paz e depois morrerá naturalmente. E aí terá cumprido a sua missão. Para nós muçulmanos, nós não somos maometanos, nós somos monoteístas. E essa é a palavra do Islã. Islã significa entrega total e voluntária a Deus único. Então, a Deus único. Esse é o nosso Deus para nós. E aí, como o pastor disse, né? Deus, ele não preciso enxergar Deus, eu não preciso personificar Deus não para acreditar nele. Eu vejo um visual. Não temos. Eu chego Deus a ser tão radical. Nós temos o quê? O relógio. O quê? O relógio. O relógio indica a existência do relojoeiro. Eu não preciso. Eu sei que um relojoeiro fez eu não preciso conhecer o nome nem o endereço. Eu não preciso. Saber que não preciso conhecer o relojoeiro para entender e saber e ter certeza que existe, um relojoeiro. A existência do relógio da criatura indica
prova a existência do Criador. A minha existência aqui, as árvores, tudo que está aqui, indica a presença de Deus. Eu não preciso ver Deus para acreditar que Ele existe. Basta ver a criatura e a criação de Deus para ter essa certeza. Portanto, quando eu rezo para Deus, e aí, já que você falou, né, para cada um apresentar na sua... lógico, com todo respeito a todos aqui, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos, eu não quero, nós não existirá. Eu não quero desrespeitar ninguém, mas levando em consideração que cada um tem uma concepção ou não. Para nós, entre eu e o Criador, não existem intermediários. Então, Deus e tem as criaturas de Deus. Inclusive, os profetas não são intermediários entre nós e Deus. Não. O judaísmo também não. Também não. Sempre são intermediários no sentido de trazer um ensinamento. Mas não que... Só nesse sentido. Não. Eles são escolhas de Deus, escolhidos no Evangelho também não. São enviados para mostrar o caminho verdadeiro que leva a Deus e mostrar o caminho correto, e não os caminhos da nossa imaginação, ou das nossas crendices, ou daquilo que alguns tentam colocar para chegar a um benefício próprio ou alguma coisa. Então, os profetas, eles vêm para nos ensinar o caminho correto que nos leva de fato à adoração a Deus. Então, entre nós e Deus não existem intermediários. Então, aqui, com todo o respeito a quem acredita, certamente, é direito meu discordar de qualquer direito de qualquer um discordar de mim. O que não é meu direito, desrespeitar. E vamos falar a verdade, se você tem fé e acredita no que você acredita, não é uma pessoa falando a visão dela que vai desrespeitar. A tua fé é tua fé. Se tua fé é fraca, eu acho que as pessoas que não acreditam for tanto... muito frágil. Né? Aí qualquer coisa te atinge. Agora, se a pessoa acredita... É que às vezes, às vezes as pessoas entendem, mas ele está falando contra a minha fé. Não. Por exemplo, eu estou falando da minha fé. Aqui, o apóstolo Paulo, numa síntese, ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer, lhes é revelado por meio de todas as coisas que foram criadas. É exatamente igual ao que o senhor falou. Como quando você falou do verbo, eu fiquei com meu coração todo aquecido, porque quando você usou e leu o primeiro versículo hebraico, bara, o verbo, que é tirar do nada, do coisa alguma, ex nihilo, essa criação. Então, eu chego assim numa radicalidade, não radicalização, mas é apenas semântica verbal, na qual eu afirmo que filosoficamente é tolo, teologicamente é tolo, cientificamente é tolo discutir a existência de Deus. Se você não enxerga por meio das coisas que foram criadas, você não vai enxergar, a não ser que você receba uma revelação. Agora, eu digo com frequência que Deus não existe na perspectiva daquilo que a filosofia define como existência, que a ciência define como existência. Discutir Deus a partir desses pressupostos é foolishness, é tolice absoluta. Deus não existe, não chega em lugar nenhum. Ele é, e todas as coisas são nele. Mas ele próprio não é palpável e identificável em lugar nenhum. Se me permite, eu gostaria de aproveitar essa sua fala. Ela é extremamente importante para eu trazer aqui um ponto que muitas vezes não é conversado a partir da sua pergunta, Vilela. A sua pergunta foi muito direta. O que é Deus ou como é Deus para cada uma das tradições? E por um lado, nós judeus, assim como o Sheik colocou, nós temos a pessoa de Deus. Até falar a pessoa de Deus é um absurdo. Mas o Criador, ou como nós falamos, Hashem, o nome,
como completamente abstrato. Maimônides, que foi um filósofo que viveu, um rabino, um filósofo que viveu naquele período, no final daquele período, né? daquele período de convívio entre os muçulmanos e cristãos e judeus na Espanha, ele dizia que as únicas coisas que a gente pode falar a respeito de Deus é o que ele não é. Ele não é finito, ele não é, ele não é às a gente emoções exatamente. Por outro lado, aí vem a grande questão. Aí vem uma das questões que eu considero das mais importantes e das menos discutidas, porque precisa ter uma certa dose de coragem para se discutir isso. E também de esclarecimento, porque se você fizer questões e você não tiver respostas, então você deixa as pessoas num abismo. E eu me refiro ao abismo que existe entre esta percepção que os dois irmãos agora colocaram de Deus completamente intangível, inalcançável no sentido do intelecto, indisponível. E por outro lado, o Deus que aparece nas escrituras, na Torá. É verdade. Porque o Deus que aparece na Torá, ele gosta do cheiro da carne, dos sacrifícios. Passional. Ele muitas vezes é descrito como ele é ciumento. Ele é ciumento. Passional. Ira, né? Fala da ira. Ira. Ele manda matar pessoas que não cumprem os preceitos. Se a pessoa profanar o Shabat, por exemplo, o sábado, pela lei bíblica, que não é, hoje em dia, não é aplicada, graças a Deus, as pessoas seriam mortas. Então, existe aqui uma questão importante que quase não é abordada. A Torá, no seu sentido, insuportável. Como é que fica esse abismo entre o Deus dos filósofos, dos pensadores, inclusive dos pensadores judeus, como Maimônides no caso, e a escritura nua e crua? E aí é aí que eu gostaria de fazer uma contribuição aqui para essa conversa extremamente importante. Existem, vamos dizer assim, a visão massificada, infelizmente, não lida com esse problema. E as pessoas vivem uma contradição muito grande. Elas me falam, mas Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Por que você age assim? Se eu ajo de alguma forma um pouco mais contundente, às vezes respondendo um comentário no Facebook, eu falo, puxa vida, mas você já viu como a sua referência de Deus agiu? Você já viu como o rei Davi agiu? E aí as pessoas ficam... No meu caso, não sabem como Jesus agiu. Às vezes eu não também... há nenhum romantismo às vezes eu também no respondo, amor de Jesus. Às vezes eu também respondo. Nenhum romantismo, Exato. tem ações. Exato. Muito bem. Então, fica a grande questão. Como você que Deus é esse? paradoxo, Como resolver esse paradoxo? Então, eu respondo baseado nas escrituras, porque eu não posso tirar coisas da minha cabeça simplesmente para resolver os problemas, baseado nas escrituras, que uma coisa é o que Deus é em sua essência, outra coisa é como ele se manifesta para o ser humano. Ou como se manifestou. Ou como se manifestou. Vamos pegar nas escrituras. Eu vou trazer exemplos concretos. Tem o aspecto da evolução da percepção humana no curso da história, né? Perfeito. A gente vai chegar no mesmo lugar. Então, por exemplo, eu tive a grande felicidade de dar aula para crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Eu não podia ter uma conversa dessas com essas crianças. Esse, digamos assim, sou eu, no meu aspecto intelectual mais essencial, falando. Com as crianças eu não posso falar assim, eu preciso falar de outra forma. Onde é que a gente vai encontrar isso? História de Caim e Abel. Deus chega para Caim, depois dele ter assassinado seu irmão Abel, e pergunta: Aie achicha Hevel, Aie, aonde está o seu irmão Abel? Como se Deus não soubesse. Como assim o senhor está perguntando onde está aquele que preenche o mundo, ou melhor, aquele cujo mundo está nele? Ou quando Adão e Eva comem a fruta? É lindo. O Eterno pergunta para ele: Aieka, aonde está você? Então, o que ele tá mostrando nesse momento? Ele está se manifestando
dentro de uma percepção humana, para permitir ao ser humano o livre-arbítrio, para colocar limites para o ser humano, que muitas vezes é selvagem e bruto e precisa de um limite mais duro. Um dos exemplos mais fantásticos, diferente muito menor. Absurdo.